Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Está tudo bem? Tudo ótimo, tomara que esteja tudo bem. Principalmente as pessoas que passaram nos últimos dias complicados. Parabéns a todos aqueles que puderam ajudar de alguma forma voluntária, com o que puder, com o que puderam ajudar, né? Com esses dias ruins, ainda dias ruins estamos vivendo, né? Agora estou gravando aqui nessa quarta-feira, 21 de, de junho, nessa quarta-feira à noite. Daqui a pouco, nossa Copa FGF tem o segundo jogo. Ocorreu aí o primeiro jogo, São José e Inter de Santa Maria. Daqui a pouco, Novo Hamburgo e, e São Borja. O primeiro foi empate, 2-2. Mas, desculpa pelo barulho, mas, gente, parabéns a todos. Não vamos desistir. Infelizmente, muitas pessoas acabaram perdendo a sua vida, mas vamos em frente. Queremos aqui, apesar de tudo, amenizar, contando algumas histórias e falando um pouco de alegria, de entretenimento através do esporte, através do futebol, contando histórias e falando de coisas diferentes e fazendo um pouco de alegria da forma que a gente pode. Gente, vou pedir que você, claro, venha se inscrever no canal, agradecer as 301 nesse momento inscritas no canal, pedir que você venha curtir, ativar o sininho, aquela coisa toda, agradecer aos nossos apoiadores, aí, Sunset, de Esteio, Lazer, Esportes e Eventos, né? Agradecer também toda a galera que está conosco, agradecer aí, vamos lá, vai aparecer aqui agora Academia Lotus, que também fez um trabalho, um voluntariado, junto com o seu pessoal, dos seus alunos, os seus profissionais, buscando alimentos, buscando roupas. Agostini, Produtos Coloniais. Hoje, Fernando Agostini estreia oficialmente com o jogo oficial. Carvalho, Artes Marciais. Solidariedade aí, a família Carvalho, que também Felipe foi atingido lá em São Leopoldo, né? Foi atingido lá no bairro Feitoria. As aulas em São Leopoldo também uh, estão suspensas. Guvisf, distribuidor de ervas mates e hortifruti em Esteio. O New Sportwear, né? O New Sportwear que veste aí o Monson, líder absoluto e o primeiro classificado no na Série A2 do Campeonato Gaúcho. Mas, gente, hoje eu não venho falar de Copa FGF, Troféu Rei Pelé e nem da Série A2. Venho trazer algo diferente. Venho trazer uma entrevista de uma figura muito conhecida aqui na cidade de Esteio e região, mas também muito conhecida aos mais antigos, principalmente dos capilés, podemos dizer assim, da turma dos aimoresistas e também dos colorados. Estamos falando para alguns aqui, do Kim ou seu Kim, mas eu vou ter que pegar uma colinha aqui porque esse homem merece esse texto aqui, ó. Alci Marta de Freitas, o Kim, lateral e meio-campista do Inter, né? O Inter aqui de Porto Alegre, por óbvio, dos anos 60, nascido em Montenegro, no dia 31 de janeiro de 1933. Hoje ele tem 90 anos, mora aqui em Sapucaí do Sul, onde é aposentado, jogador de futebol elegante, vistoso e de muita categoria, né? Tinha em seu limpo desarme sua maior arma. Esse é o seu Kim, com muita vitalidade, com muita alegria, com muita elegância, com seu bigode,
elegante, né? Agradecer aí a sua filha, sua querida filha, a Leia, que nos atendeu com muito carinho, fez todo o intermédio aí para que venhamos, ou nos veio a nos atender nos últimos dias. Estávamos tentando marcar desde o ano passado, né? Mas aí ele estava ali com alguns probleminhas de saúde, um pouco frágil, mas hoje, ou nos últimos dias, aqui veio nos atender. Gente, uma alegria imensa, mesmo um pouco chateado, sozinho, sem a sua esposa, mas com uma alegria imensa e uma gratidão imensa pela vida. Esse homem é muito, muito diferente. Então, eu vou parar de falar um pouco e deixar que vocês venham curtir aí esse bate-papo com o seu Kim, o professor Kim. Curta aí esse bate-papo com o seu Kim, como muita gente conhece aqui em Sapucaia do Sul, a turma aí do Guianuba, a turma dos projetos sociais. Bom, confira aí esse bate-papo com o seu Kim. Muito bem, pessoal, estamos aqui então nesse bate-papo que estávamos programados para fazer já há muito tempo, para conversar bastante sobre futebol com essa lenda viva aqui, esse cara aqui que muita gente vai ficar faceiro em rever, né? Nosso querido seu Kim. Como é que tá, seu Kim? Tudo tranquilo? Como é que tá o amigo? Eu fico muito feliz em lhe ver assim, ó. Olha, em ver o senhor assim com essa... Tá com muita saúde, tá muito bem. Olha, fico muito feliz em lhe ver assim, ó, muito bem, tô muito bem. Como reforçar, como diria aqueles antigos radialistas, muito bem mesmo. Como é que o senhor tá, seu Kim? Olha, primeiramente eu quero agradecer a tua visita, Cleber, porque tu é uma pessoa que sempre esteve assim na minha parte esportiva, e geralmente são aqueles amigos que ficam para sempre. É um prazer imenso receber a tua visita e estar prestando essa reportagem, porque sempre é bom. Apesar de eu estar fora do esporte, mas o esporte está na minha vida. Eu abandonei tudo porque achava que o esporte era a profissão mais linda que tem no mundo. Ela não só ela é boa na parte financeira, como na parte emotiva. O futebol ele é tão importante que ele cria amizades. E essas amizades são tão profundas porque mais que passa o tempo, elas continuam sempre vivas. Aqueles amigos de esporte são os amigos leais, são amigos que o tempo passa, eles continuam sempre os amigos. Então, por isso que eu adorei uma profissão que eu optei por ela, por causa disso. Porque as outras profissões, a pessoa só tem são os amigos do período em que convive ali. Terminou ali, acaba a amizade. E o futebol, por incrível que pareça, ele perdura a vida toda. Seu Kim, nós estávamos falando bem no início, quando eu cheguei aqui, eu estava descarregando o carro aqui com os equipamentos, algumas coisinhas que a gente tem. Aí nós estávamos falando sobre tecnologia, e aí tem uma galera que ela hoje vê toda essa pessoal lá do exterior, da Europa, mas não sabe que nós temos essa baita história aqui dentro da nossa cidade, né? Talvez passa uma gurizada aqui na frente aqui que gosta muito de ver coisa que acontece lá fora no exterior, mas se eles olhassem aqui para dentro dessa garagem aqui, sentadinho, olhando para a rua aqui, às vezes aqui, tem um cara aqui que jogava muita bola, olha, como aqueles que jogam lá fora. Conta para nós como o senhor iniciou. Nós estamos em Sapucaia do Sul, por óbvio, aqui, né? Como deu o seu início no futebol, ali sapucaense, né? Quando o sapucaense nem imaginava em ser um profissional. Hoje voltou a parar um pouquinho de novo na questão do profissional, mas sapucaense, depois Aimoré, né?
Hoje, e o senhor até hoje é um ídolo dentro do Aimoré, recebe suas homenagens, né? Enfim, deixar o senhor falar, porque eu falo demais, né? O senhor que tem que falar, o senhor é estrela. Não, eu sou jogador, e tu, repórter, tu tem condições de falar melhor do que eu, porque tu usa o microfone, eu não. Eu usava as pernas, e tu usava a tua voz. Não, mas agora é o senhor que tem que falar. Não, viu, Cleber? Eu, por exemplo, o futebol foi uma coisa engraçada. Parece que eu nasci já para o futebol. Eu lembro que eu sou natural de Montenegro. E eu tinha lá, talvez, acho que os meus 5 anos, e tinha lá um vizinho que eu gostava muito de futebol. Ele, então, estudava com a minha mãe lá e tal. Então, ele falou para minha mãe, Dona Olívia, a senhora deixa eu batizar o Kim? A mãe disse, mas por quê? Não, porque eu gosto muito de esporte. E eu vou ver o Kim jogar futebol ainda. Porque eu não tenho o jeito dele, que ele tem jeito para o esporte. Então, porque naquele tempo, o craque do momento era o Leônidas da Silva. Você deve lembrar, o Leônidas era aquele centroavante da seleção brasileira. E esse que ia ser meu padrinho, era muito fã do Leônidas da Silva. E disse, olha, viu, Dona Olívia, o Kim vai ser o Leônidas, ele vai ser o Leônidas. Então começava assim, e pegar, eu me lembro que tinha um espaço assim pequeno, em que ele arrumou lá, fez uma bolinha lá de meia. Então ele jogava aquela bolinha de meia para mim, chuta aqui, troço ali. Então, desde ali, eu fui criando assim um amor pelo esporte. Então o futebol já passou a ser parte da minha vida, né? Aí, por lá com meus 10 anos, nós vimos morar aqui em São Leopoldo, tá? E ali já tinha um outro menino ali que gostava de futebol, então a gente fazia um campinho ali, passava jogando de futebol o dia todo. Vinha do colégio e já ia para a bola. Então, e aí foi passando até chegar a idade de eu ir servir. Eu servi, então, porque naquela época a profissão realmente de segurança era o militar. Era militar. Então, quando eu fui servir, meu pai, minha mãe, olha aqui, tal, tu vai servir, agora tu vai ter uma profissão boa, segura, porque é uma profissão que, veja só, todo mundo tem o capitão, o general, aquela coisa toda, sabe? E então tu escolhesse tal. Eu fui servir lá, e naquele tempo não tinha tecnologia essa moderna. E tinha, era telégrafo, tá? Que se comunicava através do telégrafo. Eu então lá fui servir e abrir um curso de telegrafista dentro lá do quartel. Aí eu fiz o curso, passei, ó, tinha, sabe que o alfabeto Morse é difícil, é com pontos e vírgulas, aquela coisa, mas eu tive facilidade, assimilei bem, sabia o alfabeto todo e aí fiz curso de cabo. Fiz curso de cabo no quartel, passei de curso de cabo também. E aí meu pai ficou maravilhado, né? Aí e cada vez me aprimorando mais, aí fiz curso de sargento telegrafista. E passei no curso de sargento telegrafista. Quando eu passei, a alegria foi enorme. A mãe, o pai ficaram radiando, Lequinha, agora tu está numa profissão boa, poxa, agora tá, aquela coisa toda, tu está com o teu futuro garantido, tá, sargento telegrafista, aquela coisa toda, então, maravilha, né? E eu, então, mas eu fazia tudo aquilo, mas não era aquilo que eu queria. Não era aquilo que eu queria, sabe? O meu negócio era futebol, tá? Era futebol. E lá no quartel tinha um capitão que gostava muito de futebol,
Então ele fazia time e sempre me convocava. Me levava o capitão, eu organizava para o capitão os jogos lá dentro do quartel. Aí eu fui dentro do quartel, eu fui me aprimorando e fui gostando cada vez mais do esporte. O esporte já foi me envolvendo, né? Aí chegou um ponto que eu disse, pô, eu não quero mais servir. Vou partir para o futebol e vou largar o exército. Gente, você que está curtindo esse bate-papo com o seu Kim, agradeço demais estar conosco. Mas não esqueça, curte aí o nosso canal, curte, comenta, coloca aí no seu comentário o que você está achando da entrevista, o que você está gostando, enfim. Coloca aí, gente, sua crítica, seu feedback, é muito importante. E se inscrever no canal para que venha chegar ao máximo de pessoas essa entrevista e outras que a gente venha fazer. Coloca a sua sugestão de bate-papo do que a gente possa fazer também, tá bom? Vai aí, segue, continua a entrevista. Um grande abraço. Aquilo aquela ideia foi amadurecendo, né? E um dia eu cheguei em casa e disse para meu pai e para minha mãe, vou sair do quartel. Olha, foi uma bomba, né? Explodiu a bomba. Mas que? Sair do quartel? Vai sair do... Porque naquele tempo eu fiz curso de sargento, mas tinha de esperar 3 meses para vir as promoções. Tinha o núcleo base, mas que esperava 3 meses, aí chegava as promoções. E não tinha chegado a minha promoção ainda. Mas já sargento, tirava guarda, sargento de dia no quartel. Aí falei que em casa que eu ia largar, não queria mais, queria minha baixa. Mas foi a loucura. Minha mãe xingou, meu pai me xingou. Não, tu tá brincando, tal. E o que tu vai fazer? Pô, vai ser o quê na vida? Tá? Deixar essa profissão vai fazer. Eu digo, vou ser jogador de futebol. A coisa foi pior. Aí explodiu a bomba total. Guerra total em casa. Pô, jogador de futebol? Isso não é uma profissão, isso não é nada, rapaz. Quando tu deixa de uma profissão rendosa como essa, para jogar futebol, onde é que se viu isso? Isso não é nada. Isso é brincadeira. Eu digo, não, mas eu vou fazer. Mas não é possível, não, tu está brincando. Eu digo, não, estou falando sério. Tá? Não pode, uma pessoa, tu não está raciocinando bem, está com algum problema, que deixar da profissão para jogar futebol. Tá? E não, aí fui no quartel, cheguei lá e falei para o capitão, olha, eu vou sair. Que, está brincando? Eu digo, não, capitão, vou sair, não quero mais. Pode fazer o requerimento para a minha baixa. O capitão disse, não quero, está com brincadeira, tu vê também aqui, tá? Eu digo, não, capitão, eu vou sair. Mas o que tu vai fazer? Eu digo, vou jogar futebol. Mas tu vê jogar futebol, deixar da profissão. Então fez o requerimento lá. Ele, não, mas tu quer? Eu falei, vou deixar na gaveta 1 mês. Depois de 1 mês, se tu resolver, aí eu raso esse requerimento. Aí passou 1 mês, eu digo, capitão, pode rasgar que eu estou fora. Aí comecei com futebol, né? E futebol. Aí já estava, o futebol já tinha me incorporado, né? E eu, então, agora futebol, tá. Porque eu achava, eu queria fazer uma profissão e que essa profissão ficasse na história. E que não fosse mais um. Porque ser sargento, todo mundo era sargento. Ser capitão, todo mundo ser capitão. Então, mas não, capitão, tá. Mas eu queria uma profissão em que ficasse, gravasse, ficou. E que eu, através daquela profissão, eu podia trazer coisas boas para mim, para toda a minha família e para outras pessoas também. Uma profissão que não fosse só para ele. E que eu tivesse condições de transmitir para todos os outros. E servir de exemplo, né? Para que a pessoa que se dedicasse realmente para fazer alguma coisa, teria um resultado prático, né? Então aí eu comecei a
trabalhar futebol. Então, tinha um Sapucaense, que era do lado da minha casa ali, né? Aí o Sapucaense ali e tal. Então, aí fui a João de Sapucaense ali e tal. Comecei no segundo, primeiro, tá? Aí e jogava, então já tinha nome que Sapucaia, né? Olha o Kim ali e tal, todo mundo já estava falando. E aquilo me empolgava mais, né? Estava me empolgando. Aí em São Leopoldo tinha o Grêmio Leopoldense, que era o melhor time de São Leopoldo, era o Grêmio Leopoldense. Era o time do povo, né? Aí, quando eu servi, me convidaram para fazer um treino lá no Grêmio Leopoldense. Você serviu qual? No 19 Rio. 19. Aí me convidaram para fazer um treino lá. E lá tinha no quartel tinha um menino que foi meu vizinho em São Leopoldo, que nós batia a bola junto, nós dois sempre estávamos jogando ali. E o tio dele era dirigente do Grêmio Leopoldense. E ele me convidava aqui, por que eu vou lá pro time do tio lá, do Grêmio? Não, eu estou em Sapucaia aqui, estou bem. Ele me insistiu tanto, que um dia eu fui fazer um treino lá, no Grêmio Leopoldense. Aí treinei lá, tá, fiz gol, né? E não fui mais. E vim aqui pro Sapucaense, jogando Sapucaense. Aí passou uns dias, ele me falou, Kim, tu tá inscrito no Grêmio Leopoldense. Eu digo, pô, mas como? Eu não dei fotografia, não dei, porque era amador naquela época, né? Tinha de assinar uma ficha de amador e tal, com fotografia para poder ser na liga, né? Para poder ter condição para jogar. Aí não, eu vi lá na liga lá, a tua ficha com fotografia. Tá? Eu digo, não, mas eu não dei fotografia, não fiz nada. Mas é que, aí fui descobrir, o tio dele era capitão do exército e era da mobilizadora. E pegou a fotografia minha, deu para ele, e ele levou lá e deu nada. Resultado. Aí eu digo, pô, daí estava lá no Grêmio, aí fui pro Grêmio e fiquei jogando lá. Aí tá jogando lá. E como fez uma campanha boa ali, tinha o Aimoré de São Leopoldo, lá em 53, quando o Aimoré subiu para a divisão especial. Até foi de uma maneira toda diferente, que antigamente para subir para a primeira divisão principal, tinha que ser campeão da Amador. Né? Mas lá com um acordo de Grêmio Internacional, promoveram o Aimoré. Então, e como eu tinha já um certo prestígio ali no Grêmio Leopoldense, que fazia jogos, às vezes, com o Aimoré, com o Grêmio Leopoldense, eu ia lá, metia os gols, eu fui contratado pelo Aimoré, né? Contratado no ano para... Isso em 1952, né? 53, né? 53. Aí fiquei no Aimoré até 58, 59, né? Muito bem, continua aí na entrevista, gente. Tá muito boa a entrevista. Olha que histórias desse homem. Eu sei que é muito bate-papo, hein? Poderíamos ter horas e horas e horas de entrevista. Mas não se esqueça, se inscreva no canal, continua conosco. E ali fui todas aquelas passagens, fui melhor centro médio em 54, melhor centro médio em 55, né? Em 56 eu fui convocado para a seleção pan-americana, que foi no México, né? Só não fui porque tinha muita gente, eu pedi licença. E em 59 eu vim para o Internacional. E ali tive uma carreira boa, campeão em 61. Tá? Também fui convocado para a seleção pan-americana, que foi a Costa Rica. Aí sim, eu jogamos como vice-campeão pan-americano em 60 na Costa Rica. Então essa foi a minha história do futebol. Com quem o senhor jogou dessa turma toda aí? Quem o senhor passou, conheceu bastante gente? Como é que foi essa? No próprio Aimoré, eu conheci que teve um menino que depois se consagrou um dos melhores meias do Brasil, o Mengalvo, né? O Mengalvo foi meu reserva aqui no Aimoré. E que quando ele veio servir em São Leopoldo, e tinha um jogo de soldado, né?
Então, treinou lá, jogou um soldado lá contra a equipe de base do Aimoré, e ele saiu bem. E o treinador, o Engler, Luiz Engler, estava lá e nós chamamos o Engler e mostramos, olha lá aquele centro médio lá, aquele meio esquerdo, joga direitinho. Aí o Engler olhou e contratou o Aimoré. Mas acontece que ele estava num crescimento terrível, né? E a diferença entre eu e o Mengal é de 8 anos. Então, eu quando saí do Aimoré, eu estava com 28 anos. E ele estava com 20. E ele estava explodindo, né? Explodindo, quer dizer, no treinamento, para marcar ele era difícil, né? E eu, naquele tempo, sabe, o futebol não é como hoje, né? Que o cara faz o contrato aí, que deixa o cara independente financeiro, né? Num primeiro contrato, né? A Aimoré não podia fazer isso, né? E eu, como eu só estava fazendo futebol, então eu vivia só do salário do Aimoré. Mas o salário não ia me dar condição para mim ter uma vida boa, né? Sim. Entendeu? Uma vida tranquila. E eu sentindo que o Mengalvo estava subindo, né? E eu digo, bom, e agora o que eu vou fazer? Daqui a pouquinho o Mengalvo está no meu lugar e eu o que eu vou fazer? Eu só sei fazer futebol, né? E aí vai ser a história, né? Mas aí naquele ano, o presidente era o Itacir Mandelli. Itacir Mandelli era colorado. E saiu no jornal de Porto Alegre, né, que chama a Folha da Tarde Esportiva, saiu que o Grêmio estava interessado em mim. Aí quando saiu aquela notícia, ele já se apressou, né? Ele, pô, por que eu vou fortalecer o Grêmio se eu sou colorado? Então aí ele foi lá e fez a negociação, tá? E foi da negociação um jogador, modéstia à parte, foi o jogador mais caro no Grêmio naquela época, né? Eu não lembro, agora a quantia eu não me lembro, sei que foi uma quantia grande e que foi uma das melhores contratações que teve, mais cara no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Depois foi para o Santos. Foi para o Santos e o senhor para o Internacional. E eu fui para o Internacional, tá? E lá eu fiquei, e o Mengalvo lá arrebentou, foi um dos melhores meia do Brasil, né, formou aquela famosa ataque lá, Durval, Pelé, Coutinho, né, e Pepe, né, que trouxe lá, depois o Edu, né, ele se consagrou. E eu também no Internacional também tive sorte, né, quer dizer, joguei fui para em 58, 59, e só parei em 62 porque eu tive um problema de inflamação de retília, né? Um descolamento de retília, aquele mesmo problema que o Tostão teve na seleção brasileira, eu tive. E ali em 62 eu tive que parar, só disputei a Copa Brasil, que antigamente a Copa Brasil era não era como hoje. Jogava o campeão lá do centro contra o campeão da Zona Sul, que era Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então o campeão daqui jogava com o campeão lá. E na ocasião, lá no centro, era indiscutivelmente o Botafogo, né? Era Sim. A base da seleção gaúcha, né? Era Manga, era Hildo, Nilton Santos, Garrincha, Zagallo, né? Esse era o time do Botafogo. Então nós tínhamos que disputar. O primeiro jogo nosso era lá. Em 62, fui campeão em 61, até foi considerado o craque do ano, né? Em 61. E tive esse problema. Terminou o campeonato, em 61, eu tive aquele problema de descolamento da retília, e eu tive que parar. O médico me proibiu jogar futebol em 61. Tá? Que eu tinha um contrato, e terminava o meu contrato no Intersol, que eu fiz contrato de 3 anos, terminava em 61. E não pude renovar porque o médico proibiu. Naquele tempo, a profissão de jogador de futebol não era uma profissão. Não é? Sim. Não era como hoje, né? Naquele tempo jogava futebol, eu ganhava aquela luva, eu ganhava o salário, mas não era considerado.
que o jogador de futebol não podia se aposentar como jogador, pelo tempo de serviço, que o máximo que o cara podia jogar futebol era 12, 13 anos, né? Naquela época, hoje vai um pouco mais. Então, aí, em 61, eu parei. Terminou o campeonato, fomos campeão, foi campeão com um ponto na frente do Grêmio, e o médico disse, olha, não pode mais jogar futebol. Então, aí eu estava em casa, tá? Em casa, pensando o que eu ia fazer. Tá? Aí o Internacional, a direção do Internacional veio aqui em casa e falou aqui, eu preciso de ti. Porque, olha, é com o Botafogo. E o Internacional não tem jogador experiente para jogar lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, contra o Garrincha, contra o Zagallo, contra o Quarentinha, contra o Nilton Santos. E tu vai dar uma força, tu vai dar uma tranquilidade para o Internacional, que tu, pronto, tem a tua experiência. Então, eu, como realmente gostava do futebol, me esquecia, que o médico tinha me dito, olha, tu tem que parar, que pode acontecer de tu dar uma cabeçada, bater uma bola na cabeça e tu perder completamente a visão. Mas como eu tinha em 61, joguei, tinha condições, e adorava futebol. Você estava com quantos anos já naquela época? Eu estava já com 28 para 29. 28, 29, novo ainda. Mas eu gostava, daqui a pouquinho eu tive que interromper a minha carreira, né? Sim. Mas o futebol estava em mim. Estava em mim. Eu me esqueci. Eu digo, pô, nem lembrei do que poderia ocorrer. Porque podia levar uma cabeçada, o médico me explicou, podia eu perder a visão. Mas eu digo, bom, eu vou jogar futebol, seja lá o que Deus quiser. Então disputamos o campeonato brasileiro lá no Rio, contra o Botafogo, empatamos 2-2 lá. Depois, como não tinha o Beira-Rio, né? Disputamos no Olímpico, o segundo jogo, empatamos 2-2, aí fomos para o terceiro. No terceiro, aí nós morremos no terceiro, porque o Garrincha já estava fazendo chover para cima, né? Para cima. Nem era para baixo, era para cima. Então aí perdemos o campeonato. Aí em 62 eu parei, aí fui fazer outra atividade. Viu? E aí depois o senhor seguiu nas escolinhas? Aí primeiro, eu digo, bom, como no futebol era uma coisa realmente que eu sabia da base, de princípio, né? Eu criei um projeto, né? Um projeto aqui em Sapucaia. Esse projeto tinha como base, não era fazer jogador de futebol, era criar cidadão. Então, tinha o futebol como um recurso, uma arma para trazer ele para cá. Mas para estar na escolinha, no projeto, ele tinha que ter boas notas, ser bom aluno, ser um bom filho, bom amigo, ser nota 10. Nota 10. Se não tivesse nota 10, não podia jogar no meu projeto. Aí fiz um convênio com os colégios. Fui lá conversando com os colégios, expliquei qual seria o meu projeto, em que as professoras dessem as notas, na nota para mim, e o comportamento deles. Se comportaram bem, tal. Então, de acordo com as notas que eu recebia, é que dava nota para eles aqui. Que não era ser um bom jogador de futebol. Ele tinha que ter todas aquelas qualidades. Em casa também um bom filho, quer dizer, respeita o pai, respeita o professor, enfim, eu queria formar o cidadão. Tá? Pessoa que tivesse condições de amanhã depois trazer alguma coisa de útil. Se der jogador de futebol, beleza. Mas se não desse, eu queria ver o cidadão aqui, ele que podia construir uma família e poder transmitir coisas boas, coisas certas para os próprios filhos, netos, enfim, assim. Esse era o meu projeto. Que ano era o início desse seu projeto? O projeto foi, logo depois que eu encerrei, foi em 62, 64, 65, assim, foi que eu comecei com o meu projeto. Nossa, então, e o senhor foi aqui até 92.000 quase? Foi. E passou até bom jogador de futebol no meu projeto, sabe? E até hoje tem um menino, que o Márcio Ran, esse era do meu projeto também.
Sim. Agora ele é auxiliar do Lica, né? Sim, sim. Também era do meu projeto. E outros meninos também. E eu mandei um menino até para a Tunísia, da minha escolinha lá. É que ele não teve sorte, né? Conseguia a ida dele para a Tunísia. Um outro menino que na época eu mandei lá para a América do Rio, ele ficou lá. Essa foi um caso todo excepcional. Eu tinha um menino que ele não tinha, eu sabia que ele nunca ia ser um bom jogador de futebol. Mas tinha uma aplicação, não falhava, era um cara assim, também muito interessado pelo futebol. Mas eu via que ele não tinha as qualidades para chegar a ser um jogador de futebol. Mas eu não queria decepcionar ele, né? Não precisa decepcionar. Dizer para ele que ele não tinha para ser da escolinha, que ele não tinha qualidade. E eu então comecei a bolar um plano para que ele continuasse no futebol e então, mas não pensasse mais em ser jogador de futebol e não se decepcionasse. Então eu expliquei para ele, digo, ô fulano, por que tu não tira a educação física? Educação física, você vai continuar no esporte, tudo assim, tal, vai ter um tempo, tal. E eles, pai, eu gosto tanto de futebol. Eu digo, pois é, mas também a educação física, tal. Porque eu sabia que ele não quer chegar. Aí eu digo, bom, eu vou arrumar uma forma com que aí realmente ele vai se convencer. Então eu consegui um estágio para ele no Olaria, um mês no Olaria. Eu sabia que ele ia lá, não ia ficar, porque as qualidades dele, naquele tempo o futebol carioca não é o que é hoje, né? Sim. O Olaria era um bom time, era um time da divisão especial. Eu sabia que ele não ia, mas eu queria que ele mesmo se convencesse, se eu não se decepcionasse, que eu seria o responsável por decepcioná-lo. Aí ele ficou lá um mês. Na Olaria. Aí ele voltou e me contou uma história, que eu sei que a história não era a real. Ele contou que lá que o América teve dificuldade financeira e tinha um plano de aumentar o número de jogadores, e então o fator, a questão financeira, né, fez com que ele reduzisse o número de jogadores. E ele então ficou fora. Eu sei que a história não foi essa. Mas ele me contou essa história, né? Eu digo, tá, tudo muito bem, então daí tu vai na escolinha aqui e tal, vai continuar fazendo trabalho. Eu digo, agora tu vai fazer o seguinte, tu vai ser meu preparador físico. Aí esperei para ele se inscrever aqui na Unicino para fazer educação física. Eu digo, vai na Unicino ali e tal, escreve para fazer educação física. E ele se inscreveu ali, e foi lá, passou, e ele ficou então sendo o preparador físico da minha escolinha. Resultado, hoje ele é formado em professor de educação física, mora lá em Triunfo, tem uma academia lá no Triunfo e tal. A história é beleza. Que magnífico. Muito, muito bacana, muito bacana mesmo. E o futebol hoje, nós estávamos conversando nos bastidores aqui para te dar, caminhar o encerramento aqui, mas porque olha, se a gente for gravar aqui, ó, a gente vai ficar aqui muito tempo, né? Vamos fazer um documentário. Esse homem tem história. Futebol hoje, o senhor disse que não olha futebol hoje. Não, eu vejo futebol de outra maneira, né? E o futebol hoje, o futebol não se faz jogador de futebol. Tá? Tu aprimora, que todo jogador de futebol, ele nasce jogador de futebol. Então, só depois tu aproveita aquelas qualidades dele para que ele possa exercer aquelas qualidades dele de uma maneira mais fácil. Mas não se faz jogador de futebol. Mas hoje tem gente dizendo que faz escolinha, faz jogador de futebol. Tá. Tem treinadores que vai para a Europa estudar futebol, como se futebol pudesse aprender em faculdade. Não existe faculdade de futebol, existe faculdade de educação física.
Futebol não existe faculdade. Como é que tu vai, por exemplo, dar lá um treinamento para um jogador de futebol? Olha, fulano, aos 45 minutos vai haver um pênalti. Aos 10 minutos lá vai haver um golo contra. Quer dizer, isso é coisa escrita, coisa concreta. E futebol não é nada concreto. Então não existe esse negócio do cara ir lá para a Europa tirar curso de treinador. Não, treinador, o cara aprende com projeto, com escolinhas e olhando. Tá? E se tem qualidade para exercer aquela profissão. Não é qualquer um que pode ser treinador de futebol, que o cara tem que enxergar. Entendeu? Agora, para ser treinador de futebol, tu tem que exercer, ter exercido a profissão. Como é que tu vai pedir para um jogador para ele fazer uma coisa se tu não sabe fazer? Aí ele pode chegar para ti e dizer, professor, eu não posso fazer, faz para mim. Mas se o cara nunca fez, quer dizer, vai passar vergonha, né? Então, esse é o futebol. Então, por isso que eu larguei o futebol. Então, eu às vezes escuto, às vezes não escuto e não quero me decepcionar mais do que eu já estou. Não quer se chatear. Não quer ficar mais triste do que... não quero ficar mais triste. Já sabe que tem. A coisa não está boa, né? Eu não quero me dizer. Já estou com meus 90 anos, né? E já está com 90 já? 90 anos, fiz 90 anos. Fez 90 agora, 2023? Fiz em janeiro. 90. Chegamos aos 100, 110, 120. 110. Eu não quero ver se... Porque eu tenho a impressão que nós viemos para cá, alguma coisa nós temos que fazer aqui, né? Nós não estamos aqui por acaso. Eu, por exemplo, estou aqui porque alguma coisa eu não fiz. Então ele me deixou aqui para mim completar meu trabalho e depois que eu terminar meu trabalho aqui, ele vai me chamar. Ele vai lhe chamar. E as homenagens, tem que ressaltar isso, o Aimoré continua lhe dando as homenagens. Né? Não, olha, o Aimoré, eu sou grato ao Aimoré, sabe? Eu tive uma homenagem que me emocionou muito, sabe? Olha, sinceramente, porque tem certos momentos da vida da gente que é marcante. Tá? Porque depois que eu parei, pouco eu vou na Aimoré. E quando foi minha surpresa, que me convidaram para mim prestar uma homenagem lá no Orfeu, lá. Eu pensei que ia ter ali mais de 10 pessoas, 20 pessoas, há quantos anos que eu saí do Aimoré. Qual não foi minha surpresa? Que tinha quase 300 pessoas ali. Me surpreendeu, entendeu? Então foi um momento único na minha vida, sabe? Uma coisa que me emocionou, tá? Me emocionou muito. Então eu sou grato ao Aimoré por isso, né? Quer dizer, certas coisas que acontecem com a gente que nos surpreende e marca e fica aquilo pro resto da vida. Decepções, o senhor chegou a ter algumas coisas que decepcionaram o senhor no futebol? Não, eu não tive decepções. Derrota, porque quem joga, quem está no futebol, vitórias e derrotas são consequências normais, né? Então, tinha vitórias boas, derrotas que a gente não esperava, né? Eu somei mais do que eu perdi. Então, tudo no futebol me trouxe coisa boa. Tá? Eu agradeço a Deus por ter me dado esse dom de jogar futebol. Graças a isso que eu tenho essa amizade, tenho, por exemplo, a tua amizade que vai esquecer, por mais que vai passar o tempo, jamais eu vou me esquecer de ti. Um amigo daqueles amigos puros, amigo do lado esquerdo mesmo, né? Isso que emociona a gente, que faz com que eu optei pela coisa certa, que era o esporte, porque traz esse tipo de amizade que fica pro resto da vida da gente. Muito obrigado. Obrigado por nos atender. A gente estava tentando marcar já há algum tempo aí tivemos pandemia, tivemos todos esses problemas, né? Aí o senhor teve algumas cirurgias ali, mas eu fico muito feliz, falei com a sua filha, fiquei muito feliz mesmo em ver. A gente passa aqui, é que eu estava falando, né? Às vezes a gente conversa por WhatsApp, não com o senhor, né? Mas conversa com algumas pessoas e a gente acha que está próxima, mas não está. Sim. Né? A gente só vai
postergando o contato. Certo. Às vezes a gente passa aqui na frente direto, né, para trabalhar e só vê o senhor sentadinho aqui na frente, quietinho. Aí a gente olha, lá tá seu Kim, lá tá seu Kim. Aí e a consciência cobrando, aí daqui a pouco, não, agora vamos lá. Olha, eu te agradeço, para mim foi uma surpresa agradabilíssima, sabe? Porque sempre é bom a gente conversar assim, sabe? Sabe o que já aconteceu? De pessoas passar aqui, Marquinhos, pensei que você tinha morrido, né? Até isso eu vi. Não. Calma aí, meu amigo. Calma aí, meu amigo. Aí o Belinho achou que eu tinha alguma coisa que fazer aqui embaixo, então não me levou aqui. Mas eu vou estar sempre aqui, minhas portas estão sempre abertas, né? Porque sempre foi, a minha vida foi sempre assim. As portas abertas, jamais eu fechei as portas, sempre tive as portas abertas. Só quando tá frio, né? Eu fiz. Só quando tá frio, né? Aí não vou fechar, né? Eu vou fechar para olha, e vou dizer pra ti. Entra um vento Eu sou friolento. Eu tenho um pavor de inverno. O verão pra mim é a beleza, né? Não, mas tá um solzinho gostoso aqui nessa gravação. Aqui, às vezes acho que ficou até um pouco escura a imagem aqui, mas tá um solzinho gostoso aqui. Nós estamos fortalecendo a vitamina D aqui. Tá bem bom, não tô reclamando de nada. Tá bem bom. Não, essa é a minha vida, é isso aí, né? Todo dia eu venho cá pegar minha vitaminazinha aqui, né? Gente, esse foi o bate-papo com o seu Kim. Que maravilha, que conteúdo, que homem, olha, que alegria de ver esse homem de bem com a vida. Gente, poderia ficar horas conversando com ele. Poderíamos contar histórias ainda dele como dirigente. Poderia ficar horas e horas e horas e horas gravando. Mas, para não ficar muito maçante, né? Mas contamos aí o início da história dele e o início do projeto social dele e um pouco das histórias dele como dirigente. Mas agradecer demais você que ficou conosco nesse pouco tempo, levando em referência a grande história do seu Kim. Mas agradecer demais e pedir mais uma vez você que, se gostou ou não gostou, se inscreva no canal e fique conosco para outros bate-papos, para outras entrevistas. Se inscreva, curta e siga conosco, tá bom? Nós vamos falar muito mais também nesse ano. Nesse ano nós vamos falar muito mais sobre outros assuntos e o Gauchão Série A2, que está em andamento, e também a Copa FGF Troféu Rei Pelé. Um grande abraço a todos, um grande abraço a todos os nossos apoiadores. Você que quer ficar conosco, que você quer colar a sua marca conosco, entre em contato, fique com a gente. Aqui estão as nossas redes sociais, Kleber Moscop, pode procurar no Facebook, no Instagram, aí depois a gente troca o bate-papo e vamos em frente. Fiquem com Deus, um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde, uma ótima semana, um ótimo ano. Fiquem com Deus. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.